Olá, nós estamos aqui para falar sobre a Lei Aldir Blanc. O que diz a regulamentação desta lei que vai trazer benefícios para o setor cultural em todo o território nacional? Então, a gente já tem uma apresentação que fala sobre os aspectos gerais do que diz a lei, mas agora a gente vai falar exclusivamente do texto que foi trazido na regulamentação da Lei Aldir Blanc. Este vídeo vai ficar um pouco extenso, mas aqueles que desejar ter acesso às informações exclusivamente da renda emergencial, do subsídio mensal aos espaços ou dos editais, aqui na descrição do vídeo a gente vai estar colocando os atalhos para que você possa ir direto à informação. Ou então, sugiro que você acompanhe todo o vídeo para ter todo o conteúdo relacionado à regulamentação e ficar expert do que diz a Lei Aldir Blanc. Então, eu peço que você também curta o nosso canal e compartilhe para que ele possa ter alcance aí no maior número de pessoas possíveis e essa informação ela alcançar as pessoas que precisam saber das informações da Lei Aldir Blanc, tá certo? Então, vamos lá com a apresentação do que diz a Lei Aldir Blanc, essa lei que se propõe a ser uma lei de transferência de renda para o setor cultural que foi afetado pela pandemia do Covid-19. Então, vamos então para a apresentação da lei. De acordo com o decreto 10.464 de 2020, que é o decreto de regulamentação da Lei Aldir Blanc, a execução das linhas de apoio financeiro ao setor cultural que foi afetado pela pandemia de Covid-19, ela se dará da seguinte forma: os estados ficarão exclusivamente com a renda emergencial da cultura, que a gente vai tratar mais na frente. Os municípios, eles ficarão exclusivamente com o subsídio mensal aos espaços, empresas e entidades do setor cultural, e os municípios e os estados ficarão também com editais, prêmios e aquisição de bens e serviços culturais. Então, de modo geral, renda emergencial, quem vai conceder é o Estado, o governo do Estado. O subsídio mensal, quem vai conceder é a prefeitura. E editais, prêmios e aquisição de bens e serviços serão realizados pelos estados e pelos municípios, certo? Então, vamos seguindo. Os beneficiários da renda emergencial que são os trabalhadores da cultura, do subsídio mensal, que são os espaços artísticos, as microempresas, as organizações da sociedade civil e as cooperativas culturais, além daqueles que forem beneficiados pelos editais, devem residir e estar domiciliados no Brasil, quer dizer, no território nacional. O pagamento da renda emergencial e do subsídio mensal vai ficar condicionado à verificação da elegibilidade do beneficiário. Isso significa dizer que o governo do estado e a prefeitura, antes de conceder o benefício, vai precisar verificar se você preenche os requisitos da lei. E aí, o governo federal está disponibilizando uma plataforma de consulta que é a plataforma auxiliocultura.dataprev.gov.br. É justamente essa plataforma que eu estou apresentando o espelho para vocês. Você, artista, vai precisar se cadastrar nela? Não. Esta plataforma será de uso exclusivo das prefeituras e do governo do estado para viabilizar a consulta que vai verificar se você, artista, tem direito ou não. Esses dados que o governo vai utilizar para fazer a consulta serão aqueles dados que você vai apresentar no respectivo cadastro de solicitação do benefício. Então, fique ciente de que o artista não vai precisar entrar nessa página. Essa página é de uso exclusivo do governo do estado e da prefeitura da sua cidade para consultar se você vai ter direito ou não à renda emergencial da cultura e ao subsídio mensal a espaços e empresas do setor cultural. A consulta desse banco de dados federal não vai dispensar a realização de outras consultas a outras bases de dados que estejam localizadas na prefeitura e também no governo do estado, que é, por exemplo, para verificar se você
que está solicitando a renda emergencial da cultura, se você, porventura, é um funcionário público ou é um aposentado do regime próprio dos servidores do Estado. Então, ele vai ter condições de cruzar essas informações para não conceder benefícios a pessoas que não preenchem os requisitos da lei. Então, por isso que a lei lá traz essa possibilidade. Na verdade, é quase uma obrigatoriedade que o gestor público tem que adotar, né, à medida que o gestor público precisa adotar, para que não seja concedido benefício a pessoas que não possuem direito. E essas informações deverão ser homologadas, né, no Ministério do Turismo. Então, o Ministério do Turismo precisa validar essas consultas que são realizadas em bancos de dados locais. No caso daqueles grupos e coletivos culturais que não têm CNPJ, os poderes, no caso a prefeitura, ela vai precisar estabelecer um código de identificação único que vincule a esse beneficiário, de modo ao poder público ter conhecimento de que aquela inscrição não vai se dar de forma duplicada, porque a lei ela veda o recebimento acumulativo. Então, nesse sentido, fique ligado, porque isso é uma obrigatoriedade. O município vai precisar estabelecer um código de identificação para esses beneficiários do subsídio que vão se inscrever como coletivos, pessoas físicas e grupos culturais que não têm CNPJ. O pagamento em desacordo com o disposto no parágrafo 5º até o 8º pode ensejar na responsabilização nas esferas civil, administrativa e penal. Isso quer dizer o seguinte: se você não fizer a consulta no banco de dados da DataPrev, que foi fornecida pelo governo federal, se você não fizer a consulta nos seus bancos de dados para verificar se o beneficiário de fato preenche os requisitos e se você não estabelecer um código único de identificação para aqueles coletivos, grupos culturais que não têm CNPJ, você pode ser responsabilizado nas esferas civil, administrativa e penal. Então, é importante que os gestores públicos se atenham a essas exigências da regulamentação para não ter problemas no momento posterior. Agora a gente entra para falar sobre a renda emergencial da cultura, que é destinada aos trabalhadores da cultura de nosso país que foram afetados pela pandemia da Covid-19. Então, a renda emergencial da cultura ela seria concedida inicialmente em 3 parcelas, mas em função da prorrogação do auxílio emergencial da cultura, outras 2 parcelas de mesmo valor deverão ser concedidas de forma retroativa ao mês de junho. Então, há um dispositivo na lei que diz o seguinte: na mesma proporção que for prorrogado o auxílio emergencial geral, o auxílio emergencial da cultura também deveria ser prorrogado no mesmo tempo. Então, como o decreto federal já prorrogou em mais 2 parcelas o auxílio emergencial geral, também o auxílio emergencial da cultura foi prorrogado em mais 2 parcelas, de modo que agora serão 5 parcelas a serem concedidas. A regulamentação reforça o que já está descrito lá no texto da lei, que diz que vai ficar limitada a concessão do benefício a 2 membros da mesma unidade familiar, que no caso, membros da mesma família, e até 2 cotas quando se tratar de mulher provedora de família monoparental, que é justamente aquela mãe que tem no mínimo um menor de idade aos seus cuidados e que ela é a única provedora do lar. Ela é a que custeia as despesas do lar. Ela não pode ter cônjuge e não pode ter companheiro, que é aquela famosa união estável, né? Aquela vivência que não é formalizada. Então, é a mulher que vive sozinha com os seus filhos ou com o seu filho, que é menor de idade. Então, é importante ficar claro, porque isso vai ser verificado dentro do cruzamento da DataPrev. Farão jus à renda emergencial da cultura os trabalhadores que tiverem suas atividades interrompidas e que comprovem
não ser empregado no regime da CLT, que é aquele contrato intermitente, aquele o contrato normal de trabalho de carteira assinada, mas também os agentes públicos, seja ele ocupante de cargo ou função temporária, ou de cargo comissionado, que é aquele de livre nomeação e exoneração por parte do prefeito, do governador, os titulares de mandato eletivo, que são os vereadores, prefeitos, senadores, governadores, senadores, que foram eleitos pelo povo para exercer um mandato eletivo. Então, essas pessoas não podem acessar a renda emergencial da cultura. Também não pode ser titular de benefício previdenciário ou assistencial. Previdenciário, lembrando que é aquele que está relacionado à previdência social. E aí integram pensão, a aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio reclusão. Então, esses são os benefícios previdenciários, mas também aquela previdência que é do regime próprio, que é o regime de concessão de aposentadoria dos governos estaduais e das prefeituras. Também não podem receber quem recebe benefício assistencial, que é aquele benefício do BPC, que é o benefício de prestação continuada para idoso, para gestante, que é incluído, né, dentro da perspectiva de vulnerabilidade social, de baixa renda. Também não pode estar recebendo seguro-desemprego, ou outro programa de transferência de renda federal, ressalvado do Bolsa Família. Então, quem recebe Bolsa Família pode pleitear, e é artista, pode pleitear a renda emergencial? Pode. Agora só tem que verificar se preenche os outros requisitos da lei, inclusive no que diz respeito à renda da família, que é o que a gente vai falar na sequência. Então, não pode ter renda familiar por pessoa maior do que R$ 522,50 e também a renda da família ou a renda da família não pode passar R$ 3.135, o que for maior. Isso significa dizer que, se na sua casa você tem 10 pessoas que moram com você, e aí você somando a renda de toda a família e dividindo por 10 pessoas, que é a quantidade que eu exemplifiquei, se essa renda por pessoa der menor do que R$ 522,50, você teria direito, desde que preencha naturalmente os outros requisitos, à renda emergencial da cultura. Não pode ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, que é aquela declaração, o limite de declaração do imposto de renda. Então, se você declarou imposto de renda em 2019, afirmando na declaração que recebeu em 2018 rendimentos superiores a R$ 28.000, R$ 28.559,70, sendo mais preciso, você não vai fazer jus ao recebimento da renda emergencial da cultura. E também não pode ter recebido o auxílio emergencial geral. Então, se você já foi contemplado pelo auxílio emergencial geral, não vai ter direito ao auxílio da cultura. Então, é importante se ater, porque todos esses critérios são critérios que são compatíveis também para o recebimento do auxílio emergencial geral. Então, se você já foi contemplado lá, não vai poder ser contemplado aqui novamente. Além dos critérios já mencionados, os trabalhadores da cultura, que são aqueles considerados que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, devem estar inscritos num cadastro cultural e ter atuação social ou profissional nas áreas artísticas e cultural nos meses de junho de 2018 a junho de 2020. Então, desse período de junho de 2018 a junho de 2020, você precisa ter comprovado ter atuação na área da cultura, seja profissional ou seja social, certo? E aí você, no ato da inscrição, você vai precisar apresentar, comprovar essa atuação na área da cultura por meio de autodeclaração ou por meio de documentação. Então, aí a gente vai ter uma noção do que seria essa autodeclaração. A autodeclaração, você vai ter um formulário específico que vai ser disponibilizado no ato do cadastramento, onde você vai preencher e assinar
essa declaração afirmando de que você tem atuação na área da cultura de forma social ou profissional. E aí você vai responder essa declaração, você vai assinar essa declaração sob as penas previstas no artigo 299 do Código Penal. E aí daqui a pouco a gente vai ver o que é que diz esse artigo do Código Penal. Ou então você pode querer justificar que você tem atuação social ou profissional na área da cultura através de documentação, que aí pode ser fotografias, vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagem, material publicitário ou contratos anteriores, lembrando que isso é uma lista exemplificativa, então você pode ter outros documentos que você pode estar juntando e apresentando para comprovar a sua atuação na área da cultura, e esses documentos devem ser apresentados em formato digital. No caso, tem que ser um PDF, tem que ser uma imagem. Quer dizer, se você tem ele fisicamente, quer dizer, em papel, você vai precisar digitalizar isso numa impressora, ou você vai tirar aquela fotografia que fique legível, bem enquadrada, para anexar esses documentos de forma digital no ato da inscrição, quando for aberta. E aí ele também indica no texto da regulamentação que você deve incluir endereços eletrônicos, se você, no caso, possuir, onde o poder público e a sociedade podem acessar e confirmar se você, de fato, é artista e tem atuação cultural nesse período. Então, você pode acessar links de redes sociais, de sites, de plataformas disponibilizadas na internet, para que o poder público possa verificar as informações relacionadas ao seu portfólio, currículo e atuação do setor cultural. Então, o artigo 299, conforme eu tinha indicado, ele diz o seguinte, que omitir em documento público ou em particular declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, a pena é de reclusão de 1 ano a 5 e multa se o documento for público, que é o caso. Então, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa se você colocar informações falsas, certo? No intuito de querer ser beneficiado quando você já entende que não tem direito. Então é importante ficar atento, porque se você tiver querendo aí, porque não recebeu o auxílio emergencial geral, você não é artista e está querendo uma forma de receber um benefício, se for comprovado que você não preenche o requisito, e principalmente no que diz respeito à autodeclaração, você se autoafirmou artista que atuou no período cultural sem ter trabalhado, você pode ser penalizado com pena de reclusão de 1 a 5 anos e ainda ter que pagar multa proveniente a essa irregularidade. Ainda sobre a renda emergencial da cultura, a solicitação do benefício ela será realizada por meio de plataforma do Mapa Cultural de Pernambuco. Então, para aqueles que estão assistindo esse vídeo que não são do estado de Pernambuco, precisam verificar no site da Secretaria de Cultura do Estado ou no site do governo do Estado qual será a plataforma ou a forma de cadastro para que vocês possam estar recebendo. No âmbito do estado de Pernambuco, quem desejar receber a renda emergencial da cultura precisa se cadastrar no Mapa Cultural de Pernambuco. Vários estados estão com essa mesma iniciativa de querer fazer através dos seus respectivos mapas, mas é preciso que esses artistas verifiquem se de fato vai se confirmar dessa forma. Na plataforma do mapa, será disponibilizado um formulário específico para a solicitação do benefício. Esse formulário estará disponível somente após a regulamentação estadual. Estou falando de Pernambuco. Então, você hoje pode acessar o mapa? Pode. Você pode se inscrever, alterar as informações? Pode. Agora, no momento em que sair a regulamentação, um formulário vai ser disponibilizado no mapa para que você possa solicitar a renda emergencial da cultura no estado de Pernambuco.
Então, se você já está inscrito, não pense que automaticamente você vai receber o benefício. Você vai ter que se inscrever nesse momento que esse formulário for disponibilizado. Somente eu estou afirmando isso para que você não ache que porque já está se inscreveu agora, hoje, você automaticamente vai receber o benefício. O benefício tem que ser solicitado no momento oportuno, quando for disponibilizado o formulário. E aí está aí o link para quem desejar acessar agora ou no momento posterior o Mapa Cultural de Pernambuco, que é o www.mapacultural.pe.gov.br. E aí você vai acessar essa plataforma que hoje tem essa aparência, mas que ela está sendo customizada para se adequar à concessão do benefício da renda emergencial da cultura e para outras funcionalidades que o governo está trabalhando. Agora a gente fala sobre na verdade, o subsídio mensal aos espaços, empresas e entidades culturais. Então, fique atento, porque aqui a gente vai apresentar todos os itens que já estão previstos na regulamentação sobre a concessão do benefício do subsídio mensal aos espaços, empresas e entidades do setor cultural. O subsídio ele terá valor de 3 a 10 mil reais, isso a gente já sabe, e esses valores serão definidos de acordo com os critérios que forem estabelecidos pelo gestor local, que no caso será o município. É a prefeitura quem vai definir quem recebe 3, 4, 5, 6 ou até 10 mil reais em relação ao subsídio. Esses critérios devem ser publicados previamente, antes da concessão do benefício, em ato formal. No caso, tem que ser um decreto, uma portaria, uma instrução normativa. Tem que publicar esses critérios antes de selecionar e conceder o benefício àqueles espaços e empresas do setor cultural. Esse ato formal, ele precisa ser documentado, por quê? Porque ele vai compor a prestação de contas. Toda vez que eu citar relatório de gestão final, significa dizer prestação de contas. Então, todas essas informações relacionadas a esses critérios e a comprovação de que ele foi feito em ato formal de forma prévia, vai precisar estar informado detalhadamente num relatório de gestão final, que é a prestação de contas, que você não vai fazer em papel, não. Você vai fazer a prestação de conta lá na plataforma Mais Brasil, que a gente vai falar um pouquinho dela mais na frente. Será concedido aos espaços culturais, empresas e pequenas empresas do setor cultural, às cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias com atividades interrompidas e que estejam em um cadastro cultural. Então, tem que ser aquelas empresas e entidades culturais que foram afetadas com a pandemia. Então, se porventura tem uma casa de show que fechou há um ano atrás e agora ela está querendo requerer o benefício, não pode. Porque aí ela mesmo que ela tenha atuação naqueles 24 meses, mas ela não teve atividade interrompida em função da Covid-19. Ela teve as atividades interrompidas por outros motivos há um ano atrás. Então, é importante que os municípios fiquem claros para não estar concedendo benefício a entidades que estão inativas, que não têm atuação cultural, mesmo que o CNPJ ainda esteja ativo. Então, tem que vincular a esse critério que a lei está afirmando e determinando. Consideram-se espaços culturais aqueles que são organizados ou mantidos por pessoas físicas, organizações da sociedade civil, que são as OSC, também conhecidas como ONG, as ONGs, as empresas do setor cultural, as organizações culturais comunitárias, as cooperativas com finalidade cultural e as instituições culturais. Então, se for empresa, tem que ser empresa do setor cultural. Se for uma organização social, tem que ser da área da cultura, porque elas precisam comprovar finalidade cultural. E, não, embora que elas tenham ou não tenham finalidade lucrativa, sendo uma empresa que tem finalidade econômica, e as organizações que não têm, as organizações sociais,
podem ter acesso. E também as pessoas físicas, coletivos, grupos culturais que não têm CNPJ também podem acessar recursos se qualificando como espaços culturais. E a lei fala que esses espaços têm que ser dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. Então, não é simplesmente ter uma entidade cultural, ela tem que demonstrar que ela se dedica a realizar atividades artísticas e culturais. Então, de forma sintética, a partir do diálogo com aqueles que conceberam a parte conceitual da Lei Aldir Blanc, foi trabalhado um tripé onde você consegue identificar a partir desse tripé quem é configurado como espaço cultural ou não. Primeiro item é natureza ou finalidade cultural. Então, tem que ter comprovadamente que esse espaço cultural tem finalidade cultural. Como é que se comprova isso? Finalidade cultural está relacionado com a razão de existir. Então, eu existo para fazer isso. Então, como é que a gente sabe que uma entidade ela nasceu para fazer cultura? É quando ela tem no seu CNPJ, no seu cartão do Estatuto Social, no seu contrato social, uma das atividades relacionadas à cultura. Então, se tem lá produção na área de teatro, se tem lá atividade circense, atividade de formação na área da cultura. Então, se tem lá atividade econômica no contrato social ou no estatuto social informando uma atividade cultural, ela tem finalidade cultural. Ah, mas eu sou um grupo informal, um coletivo cultural. Essa finalidade cultural ela vai ser demonstrada a partir de um portfólio ou a partir de uma declaração fornecida por entidades do setor cultural, pelo órgão público, onde vai demonstrar que esse coletivo cultural surgiu para, de fato, atuar na área da cultura. Segundo ponto do tripé é demonstrar, comprovar prática contínua do fazer ou da atividade cultural. Então, você pode ter um CNPJ que tenha lá previsto a atuação na área da cultura, sei lá, produção audiovisual, mas você não atua na prática com audiovisual. Você faz outra coisa, você trabalha com outra coisa. Você tem lá outras atividades econômicas no CNPJ e você faz outra coisa. Você não faz produção audiovisual. Então, nesse sentido, você não vai ser enquadrado como um espaço cultural, porque você não tem uma prática com aquela atividade cultural que você se inscreveu como de fato se propôs a fazer lá legalmente. Para aquele grupo cultural informal, é a prática da cultura. Então, se você se constituir enquanto coletivo para fazer uma atividade cultural, é um coletivo de teatro, você tem que fazer teatro. Se você é um coletivo de dança, você tem que fazer dança, tem que comprovar dança. Então, tem que ter a prática contínua. Não pode ser. Eu fiz no ano retrasado uma quadrilha. Já faz 2 anos que eu não faço nada. Aí esse cara, você tem prática contínua? Não tem. E o último do tripé é todo espaço cultural ele precisa desenvolver de forma articulada essa atividade com a comunidade. Então você tem que manter um vínculo com a comunidade. Se você não mantém um vínculo com essa comunidade, você certamente não vai ser enquadrado como espaço cultural. Então tem que atender esse tripé. A entidade, coletivo, a empresa cultural se qualificar como espaço cultural, ela tem que ter natureza ou finalidade cultural, tem que ter prática contínua dessa atividade ou fazer cultural e tem que demonstrar que essa atividade que ele desenvolve, ela se dá de forma articulada com a comunidade ao qual ele está inserido. É vedado o recebimento acumulativo do subsídio mensal, certo? Isso significa dizer que se eu sou uma entidade cultural, e dentro da minha entidade eu tenho um grupo de caboclinho e um grupo de maracatu, eu não posso receber 2 subsídios, porque dentro da minha entidade eu tenho um grupo de 2 grupos culturais. Assim como eu não posso receber 2 subsídios, porque eu estou inscrito no cadastro do município e também estou no cadastro do governo federal, por exemplo. Eu só posso receber um subsídio. É importante que os beneficiários fiquem atentos a isso, porque a gente sabe que
tem várias entidades e grupos culturais que não só trabalham com uma manifestação cultural, trabalham com diversas. E aí eles não podem se inscrever separadamente, já sabendo que esses coletivos, que esses grupos fazem parte de um coletivo único. Então, somente para não ter uma tentativa de burla do processo que já está previsto na lei, a lei véia do recebimento acumulativo. Se isso é justo ou injusto, isso é uma outra seara, mas que legalmente é vedado, é. E aí a gente precisa falar para não estar induzindo ninguém ao erro. Segundo ponto de vedação é que esses espaços culturais, eles não podem ser contemplados se eles forem vinculados à administração pública, se eles forem vinculados ao sistema S, que é o SESI, Senai, SESC, Senar, ou a grupos empresariais. Então, por exemplo, o Centro Cultural dos Correios não vai poder receber o benefício da Lei Aldir Blanc porque se trata de um equipamento vinculado a uma empresa pública. Não pode acessar recurso o SESC Lê da sua cidade. Então, o SESC Lê é um equipamento de cultura do SESC, e aí não pode receber o benefício da lei. A biblioteca da sua cidade, que é gerida pelo município, né, que é mantida pelo município, também não vai poder receber recurso da Lei Aldir Blanc. Cada ente federativo, no caso, os estados e os municípios, deverão adotar medidas que garantam inclusão e alterações nas inscrições ou nos cadastros por meio de autodeclaração ou de apresentação de documentos. No caso do subsídio, ele vai ser ofertado pelo município, então quem vai definir esses critérios para que esses beneficiários possam estar se cadastrando e alterando seus cadastros vai ser a prefeitura local. O que não pode haver é já haver uma exigência de que, para ter acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc, a pessoa deve estar previamente cadastrada há tanto tempo atrás. Não pode, porque a lei está determinando que o gestor público ele deve criar estratégias para que novas inclusões possam ser feitas e alterações daqueles que já estão previstos, né, que já estão no cadastro, possam ser realizadas. Então, aqui você tem que facilitar o processo para que pessoas que não estejam inscritas possam se inscrever e aqueles que já estão inscritos possam estar atualizando seus cadastros para receberem um benefício. E aí ele diz que pode ser por meio de autodeclaração ou por meio de apresentação de documentos, preferencialmente que não sejam de modo presencial. Então, não pode estar criando, estou recebendo na Secretaria de Cultura do meu município as inscrições para acessar o subsídio. A lei está recomendando que não seja de forma presencial. Tem que ser lá via internet, via plataforma. Eventualmente, aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso à tecnologia ou não têm internet, o município pode disponibilizar alguma forma presencial e até a gente recomenda que tente entrar uma parceria com, por exemplo, com o CRAS do município, porque lá tem uma certa estrutura de cadastramento para o cadastro único. Talvez ele possa ser um suporte interessante para viabilizar o cadastramento, a atualização do cadastro daquelas pessoas que têm dificuldade com a internet ou com a tecnologia. Talvez seja uma porta importante de ser disponibilizada. Os beneficiários devem apresentar autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção das atividades e a indicação de cadastros em que estiverem inscritas, acompanhado de homologação quando for o caso. Então, aqui você pode abrir uma possibilidade de autodeclaração e indicar também nessa autodeclaração que você já possui algum cadastro em algum outro tipo de cadastro que a lei já está determinando, né, recomendando, e aí você tem que comprovar que tem esse cadastro homologado. Mas, se você já está inscrito no cadastro do município, e muitos municípios vão fazer solicitação de benefício atrelado a um cadastro automático, né, integrado, aí nesse caso você já estaria preenchendo o requisito, mas tem que verificar de acordo com a regulamentação local. Os beneficiários vão ser obrigados a realizar uma contrapartida social após a retomada das atividades. Essa contrapartida ela tem que ser gratuita em escolas públicas ou em espaços públicos da comunidade, em intervalos regulares.
E aí vai ser conforme pactuação com o ente concedente, no caso, com a prefeitura da sua cidade. Já no ato da solicitação do subsídio, o beneficiário deve informar a proposta de contrapartida, que pode ser em bens ou serviços que ele pretende ofertar. E aí vai caber ao ente repassador a análise se essa contrapartida está compatível com o valor do benefício que ele está recebendo, assim como verificar se essa contrapartida foi realizada, executada. Por que ele tem que verificar isso? Porque no momento da prestação de contas, vai ser exigido que ele comprove de que aquele espaço cultural, aquele beneficiário, ele cumpriu com a regra de executar a contrapartida social. A lei, a regulamentação, né, ela traz também alguma série de gastos, né, indicativos de gastos, que poderão ser realizados a partir do pagamento, né, a partir da concessão do benefício. Então, você pode utilizar o subsídio para pagar internet, despesa com transporte, aluguel, telefone, consumo de água e de luz, ou outras despesas que sejam relacionadas à manutenção da atividade cultural do beneficiário. Então, aqui eu chamo a atenção do seguinte, que fiquem atentos à regulamentação dos municípios. Atenção, beneficiário, não pegue esse dinheiro sem antes saber do que, de fato, o município vai autorizar e entender como despesa de manutenção da atividade cultural, para não haver utilização de forma indevida desse recurso e depois você tenha que responder por uma eventual devolução pelo uso inadequado do recurso. Então, eu sempre recomendo, utilize o recurso de acordo com o que for aprovado na regulamentação do seu município, certo? O que eu posso indicar é as despesas que estão aqui previstas são despesas de natureza de custeio. Então, aqui não tem exemplificado nenhuma despesa relacionada à capital, quer dizer, aquisição de bens culturais, por exemplo, instrumento musical. Aqui não fala sobre reforma, reparo de espaço. Então, para você executar despesa com aquisição de bens e com reforma de espaço, que são coisas que são bastante recorrentes quando eu vou explicando sobre a lei, né, algumas perguntas nesse sentido, só faça esse tipo de despesa se tiver expressamente autorizado na regulamentação do município, que é quem está concedendo o benefício para você. Se não tiver, não utilize, que é para você não responder por um eventual uso indevido do recurso. O beneficiário do subsídio deve apresentar a prestação de contas referente ao uso do benefício ao ente concedente, que no caso é o município que está lhe repassando esse recurso. Essa prestação de conta tem que ser realizada num prazo máximo de até 120 dias após o recebimento da última parcela. A lei não fala quantas parcelas serão concedidas. Isso deve ser determinado pelo município na regulamentação, no decreto de regulamentação que ele editar. E aí, se porventura for 2 parcelas, você vai ter, após recebimento da última parcela, você vai ter que prestar conta aí 120 dias, que é o limite máximo para você prestar conta. Então, você pode prestar conta com 60 dias? Pode, sem nenhum problema. Se você já está tudo organizado, preste conta. Se você está organizado com 90, preste conta com 90. Agora, o que não pode é prestar conta com 121 dias. Pelo amor de Deus, não deixe para o último dia. Organize tudo rápido, faça tudo direitinho e preste conta rápido para não ter problema. Essa prestação de conta deverá comprovar que o recurso foi integralmente utilizado na manutenção da atividade cultural, cabendo ao município a análise das contas, cuja análise deverá estar informada no relatório de gestão final. O que é que falei? Relatório de gestão final refere-se à prestação de contas do município e do estado. No caso aqui, como o benefício vai ser concedido pelo município, essa prestação de conta que está se referindo aqui é do município. Então, o município vai ter que lá ter cuidado com a concessão desse benefício, porque ele vai ter que analisar se esse recurso foi utilizado de forma a garantir a manutenção da atividade cultural e vai dar o parecer dizendo que se foi aprovada ou não, certo? Então, precisa estar atento a essa questão. E aí surgem desafios.
Primeiro ponto, em um cenário onde a demanda pelo subsídio pode ser superior à capacidade que o município tem de pagamento desse subsídio, qual é a medida que o município pretende adotar? Então, a gente tem estudos que apontam que em determinados territórios vai haver uma demanda muito grande por subsídio e o município não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, qual vai ser a regra que o município vai adotar ou a estratégia que o município vai adotar para contemplar esses beneficiários que estão em situação de maior vulnerabilidade social, que estão em situação onde, se não receber o subsídio, eles vão fechar as portas e não vão retomar as atividades após a abertura aí das atividades culturais. Então, é uma coisa que o município precisa refletir, e isso não está na regulamentação estadual, né? Desculpe, não vai vir na regulamentação estadual, porque não vai ser concedido pelo Estado, e também não veio na regulamentação federal. Então, tem que estar contido algum tipo de regramento lá na regulamentação do município. E um ponto para refletir está na regulamentação é esse. Segundo, quais critérios serão utilizados pelo município para promover o escalonamento do recurso? Escalonamento é definir quem vai receber 3, 4, 5, 6 ou até 10 mil reais. Tem que estar esses critérios publicados previamente, antes da concessão do benefício. Lembre-se que isso é um dos pontos que, se não cumprido, o município vai ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Terceiro ponto, o município irá criar ferramenta própria para conceder o subsídio ou fará adesão ao mapa cultural de Pernambuco. Como eu estou falando aqui, para beneficiários de Pernambuco, então o Estado está pensando em adotar, dentro do mapa cultural de Pernambuco, uma funcionalidade onde os municípios podem aderir e fazer o processo de cadastramento dos beneficiários na plataforma do mapa, certo? Só que aí o município, ele na sua autonomia como ente federativo, ele pode querer ou não. Então, ele pode estabelecer uma outra forma de cadastramento no site do seu município e botar lá na disponibilidade e fazer isso de forma independente. Mas isso, independente do formato como o município pretende trabalhar, vai ter que constar isso na regulamentação local. Como os municípios pretendem homologar os cadastros dos beneficiários? Vai se dar através de autodeclaração, ou o município vai solicitar que os beneficiários anexem documentação que possa ser comprovada? Quem vai analisar essa documentação? Vai haver uma validação adicional por parte do Conselho de Cultura da cidade ou de algum comitê que vai ser constituído pelo município para ajudar nesse processo de validação dos beneficiários? Então, essas informações têm que estar contidas na regulamentação. Quais despesas poderão ser custeadas com recursos do subsídio? Então, a regulamentação já trouxe algumas despesas que norteiam para despesas que são de natureza de custeio. Vai ser possível fazer despesa de capital, que são aquelas despesas de aquisição de bens culturais, né? Bens permanentes, ou então pequenas reformas. Então, isso tem que estar expresso na regulamentação, tá certo? De modo que fique claro, certo? Porque a lei ela deixa amplo outras despesas de manutenção dos espaços culturais, né? Da atividade cultural do beneficiário. Então, quais seriam essas despesas? Então, é importante deixar as regras do jogo claras, para que todo mundo tenha ciência do que pode e do que não pode ser utilizado. Qual será o arcabouço jurídico que norteará as prestações de conta do subsídio? É importantíssimo que isso fique claro na regulamentação, porque aí você vai exigir, o gestor público vai exigir nota fiscal, recibo, em que formatação tem que estar isso, tem que respeitar o quê? Então, é importante estar isso claro, porque quando a gente conhece as regras do jogo logo no início, antes de executar, fica muito melhor para prestar conta, porque eu sei o que é que eu posso fazer, eu sei o que não pode. Porque você deixa esse negócio no limbo, para interpretação ampla de qualquer pessoa, cada um interpreta de um jeito, e quando chega na hora de prestação de conta é confusão. E aí tem uma outra dificuldade, nós estamos no ano eleitoral, possa ser que o gestor que esteja concedendo o benefício agora não é o mesmo gestor que vai analisar essa prestação de conta do beneficiário, e aí ele fica numa situação de calça curta, né, de calça justa, na hora de promover a análise, porque isso não estava previsto em lugar nenhum, aí o gestor que vai analisar já vai interpretar de outro jeito, talvez um jeito mais rigoroso, né? Então é importante que isso esteja claro para não ter um prejuízo para
para os artistas, nem para o gestor público. Agora a gente fala sobre os editais, prêmios e aquisição de bens e serviços culturais. O que é que trouxe a regulamentação para a gente aprofundar ainda mais o entendimento sobre os editais, prêmios e aquisição de bens e serviços culturais? Vamos lá? Primeiro ponto. Os estados e municípios deverão destinar no mínimo 20% dos recursos recebidos para promover editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, bem como para a realização de atividades que possam ser transmitidas pela internet. Até então, é isso que está na lei e que a gente está trazendo somente para reforçar o entendimento. A regulamentação do inciso 3, a execução do inciso 3 do parágrafo 2º, que é justamente quem está falando dos editais, prêmios e aquisição de bens e serviços, poderá ser viabilizada por intermédio dos programas de apoio e financiamento à cultura já existentes ou por meio da criação de programas específicos. Então, isso significa dizer o seguinte: se você já tem um mecanismo de apoio à cultura no seu município, quer seja por prêmio, programa de concessão de apoio a projetos, qualquer um tipo de programa de apoio à cultura, você pode utilizar os recursos da Lei Aldir Blanc dentro desse programa que você já dispõe. Agora, se você não tem, ou deseja, ou tem, mas quer criar um outro, com outra vertente, você pode criar um novo e executar o recurso da Lei Aldir Blanc por meio desse programa específico ou desse programa já existente. Os entes deverão desempenhar em conjunto esforços para evitar sobreposição dos recursos aplicados no inciso 3, bem como sua concentração nos mesmos beneficiários, na mesma região geográfica ou em um instrumento restrito de trabalhadores, em um número restrito de trabalhadores e de instituições culturais. Aí ele leva muito para a pactuação. Então, os municípios e o Estado precisam dialogar para definir estratégia da execução desse recurso. Então, o município vai direcionar, por exemplo, recursos através de prêmios aos mestres. Aí, se o município vai fazer prêmios aos mestres, o Estado vai fazer outra coisa, vai apoiar projetos de livre criação do setor cultural. Então, cada um direciona para não haver, por exemplo, imagine o Estado está fazendo edital para mestre de cultura popular, o município também está fazendo edital para mestre. Aí quem vai ser beneficiado vai ser os mesmos mestres do edital do município, vai receber pelo Estado praticamente. Então, vai haver uma acumulação, uma concentração de recursos nesses beneficiários. Então, o ideal é que não seja feito dessa forma. Se o Estado está caminhando por um lado, o município tenta ajustar para caminhar para o outro. Então, dialoga, conversa os gestores de cultura do município, dialogue com os gestores de cultura do Estado, para haver uma pactuação mínima, né, do direcionamento desses recursos. E de modo a refletir também quais critérios estarão contidos nesses editais, porque a regra do jogo desse inciso são os editais. Tem que estar lá a regra no edital. E aí você tem que prever estratégia, critérios que evitem que o recurso se concentre nas mãos dos mesmos beneficiários. Então, uma regra talvez seria, o beneficiário pode botar 2 projetos, mas só pode ser aprovado por apenas um deles. Ou então, mesma entidade cultural não pode ser contemplada por 2 projetos. Então, o recurso tem garantir cota mínima para os bairros. Então, o bairro A, B, C, ou D e E. Então, cada bairro no mínimo vai ter que ter um projeto aprovado. Então, tem que criar estratégias que possam ajudar nessa descentralização do recurso, de modo a que ele contemple o maior número de pessoas possíveis. Isso, inclusive, vai ser ponto de análise do Tribunal de Contas da União. Isso foi falado numa live do Tribunal de Contas com a Confederação Nacional dos Municípios, de que isso vai ser verificado. Então, criem critérios para espalhar esse dinheiro na mão do maior número de artistas e trabalhadores, entidades do setor cultural. Então, é bom conversar com os gestores públicos, dialogarem para criar essas estratégias, para depois não ser penalizado pelo Tribunal de Contas da União. As iniciativas que forem apoiadas com recursos
dos editais, prêmios e chamadas públicas deverão ter ampla publicidade no site oficial do concedente, no caso do município ou do estado, cujo endereço eletrônico deverá também ser informado no relatório de gestão final, que é a prestação de contas. Então, tem que informar esse endereço eletrônico para que os órgãos de controle e o Ministério do Turismo possa verificar se você cumpriu esse requisito de divulgar no site da prefeitura ou do estado, conforme o caso, essa lista das iniciativas que forem apoiadas e que receberam recursos da Lei Aldir Blanc. No relatório de gestão final também deverão ser informados os tipos e a identificação dos instrumentos realizados. Então, se foi edital de prêmio, se foi uma chamada pública de projetos, se foi uma aquisição de bens e serviços culturais, então tem que informar o que você fez lá. Qual é o total de valores repassados de cada um deles? O prêmio você repassou quanto? Chamada pública você repassou quanto? O quantitativo de beneficiário de cada um desses instrumentos, a publicação dos resultados dos editais. Então, publicou onde? Publicou no site da prefeitura, publicou no Diário Oficial. Cadê a comprovação de que isso foi publicado? A comprovação do cumprimento do objeto, que será por meio dos pareceres de análise técnica que vão ser elaborados pelas gestões municipais e estaduais, que vão conferir de que, de fato, aquele beneficiário executou o projeto de forma correta, que ele teve sua prestação de contas aprovada com ressalva ou rejeitada. Então, isso vai ter que ser assinado pelo gestor público do município e do estado que está concedendo o benefício, e isso vai ter que constar na prestação de contas. E se, porventura, essa prestação de conta não for aprovada, o gestor público precisa comprovar que tomou as medidas que foram necessárias para tentar reparar o dano, no caso, reaver o dinheiro que foi repassado para aquele artista, de modo a minimizar os impactos negativos pela inexecução ou não comprovação da execução daquele objeto. Então, é importante já ter isso em mente agora, porque tem muitos itens que são realizáveis agora e tem que ser feito agora. Porque no momento da prestação de contas, se você não publicou um edital, não tem como resolver mais. Se você não fizer a análise da prestação de conta no momento oportuno, no dia da prestação de conta você não vai ter como fazer isso, porque certamente vão ser muitos projetos para serem analisados. Então tem que cuidar antes, estabelecer uma pactuação do que é que pode ser, das estratégias do município, dividindo por etapa. Eu vou fazer tal coisa agora, vou fazer tal coisa depois vem o momento da análise da prestação de contas, para somente depois eu prestar contas. Então, se estabelecer essa programação, vai ficar muito mais fácil de executar a Lei Aldir Blanc. Então, o agente público poderá ser responsabilizado nas esferas civil, administrativa e penal pelas informações prestadas no relatório de gestão final. Então, a regulamentação ela veio muito pesada nesse sentido para os gestores públicos. Em vários momentos ela cita que vai haver responsabilização civil, administrativa e penal dos gestores que não executarem a lei de acordo com a regulamentação federal do que está disposto lá. Então, tem que seguir essas regras e estar atento. Por isso que eu estou fazendo esse momento um pouco mais longo, para que detalhe o máximo e você tenha o maior número de informações possíveis agora, antes de receber o recurso, inclusive, para depois não ser pego com calça curta. E aí a gente entra no último ponto, que é a operacionalização e prestação de conta dos recursos da Lei Aldir Blanc. Esse capítulo é destinado especificamente para os gestores públicos, porque quando eu falo prestação de conta, é prestação de conta do órgão público, não é a prestação de contas dos beneficiários que eles vão fazer ao ente público. Isso daí vai ser fruto da regulamentação do Estado e do município, e que eu não tenho como informar agora, porque essas regulamentações, até o presente momento da gravação desse vídeo, não foram editadas. Então, o que eu vou falar agora está direcionado para os gestores públicos estaduais e municipais. A regulamentação fala que o ente deve indicar a agência do Banco do Brasil
e deve inserir o plano de ação na plataforma Mais Brasil até o dia 16 de outubro. Então, essa é a plataforma Mais Brasil, para quem não conhece, para quem antigamente ela só era destinada a convênios e agora ela está ampliada para toda e qualquer transferência de repasse de recurso da União para estados e municípios. Então, a Lei Aldir Blanc vai ser executada dentro da plataforma Mais Brasil. Então, e os municípios e estados têm até o dia 16 de outubro para lançar o plano de ação, que é dizendo como ele pretende utilizar o recurso dentro da sua responsabilidade. Então, município, inciso 2, subsídio e edital, e estados, renda emergencial, que é o inciso 1, e os editais. Então, tem até o dia 16 de outubro para fazer isso. O plano pode ser ajustado desde que respeitado o percentual mínimo de 20% do inciso 3 e, lógico, respeitar também as metas. Então, se eu só posso executar o inciso 2 e 3, eu posso remanejar entre 2 e 3, né? Jogar para o 2, jogar para o 3, desde que eu respeite aquele percentual mínimo de aplicação de 20% destinado ao inciso 3 que está relacionado aos editais. Esse ajuste tem que ser justificado lá no relatório de prestação de contas, que é o relatório de gestão final. Os recursos serão transferidos de acordo com o cronograma abaixo. Então, aí foi publicado um comunicado da Secretaria Especial de Cultura, que está vinculado ao Ministério do Turismo, que é o comunicado 1 de 2020, e nesse comunicado ele diz quando o município enviar o plano de ação e ele for aprovado, qual é o prazo de recebimento do recurso. Então, quem enviou o seu plano de ação e teve ele aprovado até o dia 1º de setembro, no dia 11 de setembro recebe. Se enviou entre o dia 2 e 16 de setembro e teve aprovado nesse período, só vai receber o recurso no dia 26 de setembro. Se encaminhou e foi aprovado entre 17 de setembro até 1 de outubro, recebe no dia 11 de outubro. E se enviou o plano de ação e foi aprovado entre os dias 2 de outubro a 16 de outubro, só recebe no dia 26 de outubro. O que é que eu faço um apelo? Municípios e estados, não deixem para o último lote. Porque se vocês deixarem para o último lote, vocês não vão conseguir executar o recurso. Porque ele só vai ser liberado dia 26 de outubro e os procedimentos administrativos de execução desses recursos tem prazo. Para publicar edital, tem prazo que você tem que esperar. Tem um prazo de análise dos projetos, tem prazo. Então, tem prazo para tudo. Então, se você botar para o último dia, você não vai conseguir executar o recurso, você vai devolver o recurso. Então, qual eu recomendo? Faça no primeiro lote, mais tardar no segundo. Não deixe para fazer nem no terceiro nem no quarto, porque terceiro e quarto é a linha vermelha da impossibilidade de execução do recurso. Então, lembre-se, gestão pública é burocrática por natureza. Então, ela requer tempo para poder fazer as coisas. Então, não é o mesmo tempo da iniciativa privada que eu quer comprar uma coisa hoje, vai ali num determinado local e compra. A gestão pública tem ritos próprios, tem legislação própria que determina um rigor das ações que são realizadas. Então, precisa estar atento a isso. Após a transferência dos recursos, os municípios terão até 60 dias e os estados terão até 120 para publicar ou no diário oficial do estado, do município, ou no site oficial desses entes, a programação constante de dotação destinadas a esse fim, lá que está prevista na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de 2020, que é a lei orçamentária vigente. Então, primeira coisa, olha, para você publicar a programação, você já vai ter que ter previsto, né, os recursos dentro da lei orçamentária anual. Então, se precisar ter que ajustar a lei orçamentária, já vá cuidando nisso. Não deixe para cuidar na lei orçamentária quando receber o recurso, não. Já vá trabalhando para adequar a lei orçamentária para quando for o momento de recebimento do recurso e publicação
dessa programação, que isso já vai ter amparo legal para ser realizado. A publicação deverá ser informada na prestação de contas. Então, vejam que a regulamentação ela trouxe várias amarras que têm que ser comprovadas na prestação de contas. E vai haver responsabilização civil, penal e administrativamente por eventuais falhas graves na execução da Lei Aldir Blanc. Os recursos não programados pelos municípios deverão ser transferidos em até 10 dias para uma conta adicional que vai ser aberta na plataforma Mais Brasil. Essa conta vai ser em favor do Estado, porque a legislação diz que se o município não programar em 60 dias, os recursos têm que ser transferidos para o Estado. Então, passou 60 dias, que era o prazo de programação, o município vai ter 10 dias para transferir esse recurso via plataforma Mais Brasil para uma conta específica que vai ser aberta pela plataforma em favor do Estado. Então, não vai misturar com o dinheiro que o Estado vai receber para executar a Lei Aldir Blanc, não. Vai ser em uma segunda conta que o Estado vai ter, que só vai receber recursos que forem revertidos pelos municípios, e esses recursos vão ter que ser executados nessa conta específica. O Estado, quando receber esse recurso fruto de reversão dos municípios, tem até 60 dias para programá-los. Então, e esses recursos só podem ser executados para ações relacionadas ao inciso 2 e ao inciso 3 da lei, que é o subsídio e aos editais e chamamentos públicos. Os recursos que forem recebidos pelo Estado por meio da transferência da União, que é aquele recurso que o Estado vai receber diretamente da União para executar a lei, assim como aqueles que forem decorrentes da devolução dos municípios, que é o recurso que foi revertido porque o município não fez a programação, ambos vão ter que ter a sua que o Estado não conseguiu programar dentro do prazo, né, que foi estabelecido em lei. Não, no caso, aquele recurso que o Estado recebeu diretamente tem que ser programado em até 120 dias. E o recurso que o Estado recebeu proveniente de devolução dos municípios tem que ser programado em 60 dias. Se não for respeitado esses prazos, o Estado tem que devolver esse recurso para o Tesouro Nacional em até 10 dias. Então, tem que estar atento aos prazos. Os recursos deverão ser geridos exclusivamente na conta aberta pela plataforma Mais Brasil. Essa gestão desse recurso vai se dar pelo sistema BBágil, que é um sistema integrado, informatizado do Banco do Brasil, que está integrado com a plataforma Mais Brasil. Então, toda a execução do recurso tem que se dar via sistema BBágil, que será a principal plataforma, única plataforma de gestão desses recursos dentro da conta que foi criada pela plataforma Brasil. Então, não pegue esse dinheiro e bote na conta única do município nem do Estado. Não faça isso, porque a conta vai ser rejeitada. E os valores devem ser repassados para os beneficiários até o fim do estado de calamidade pública, que o decreto legislativo 6, salvo engano, ele estabeleceu que termina no dia 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro, todos os recursos da Lei Aldir Blanc têm que ser utilizados. O que não foi utilizado até 31 de dezembro de 2020 tem que ser devolvidos em até 10 dias após o fim desse prazo. Então, em regra geral, se você descumprir algum prazo que a lei está estabelecendo de programação, de utilização do recurso, 10 dias para devolver o recurso. Então, 10 dias devolve o recurso, se não fez a programação e nem utilizou dentro dos prazos. A regulamentação indica que essa prestação de conta deverá ser realizada em até 180 dias após o fim do estado de calamidade pública, sob pena de responsabilização do gestor. Então, se não apresentar a prestação de contas até o dia 29 de junho de 2021, considerando que o estado de calamidade termina dia 31 de dezembro desse ano, então, se não fez nem nesse prazo, vai ser responsabilizado. E a mera entrega dessa documentação não significa dizer que você já está com a prestação de conta aprovada e resolveu o problema, não. Isso vai ser analisado. Então, vocês têm que guardar essa documentação, porque isso pode ser fruto de
solicitação e tomada de conta especial, qualquer um tipo de requisição pública. Os estados e municípios deverão assegurar ampla publicidade e transparência na destinação dos recursos. Então, divulga tudo o que você fizer pela Lei Aldir Blanc, divulgue no site da prefeitura, deixe lá claro. Se definiu o critério, deixe lá no site. Se selecionou e contemplou, diga quem contemplou, quanto cada um recebeu, deixe transparente, porque isso vai ser exigido. E toda essa documentação, como eu falei, tem que ser guardada por no mínimo 10 anos. Então, guarde a documentação. Principalmente as gestões cujos gestores não vão estar em 2021. Então, tire cópia de tudo, digitalize tudo, guarde tudo, porque para no momento da prestação de conta você não ter as contas com problemas, porque geralmente há dificuldades na hora de transição de gestão e algumas vezes não há uma boa vontade de quem está assumindo de fazer a prestação de contas do gestor anterior e gera problema para o gestor anterior, que não consegue documentação porque não consegue mais acessar a prefeitura. Então é importante que ele guarde tudo, porque isso vai ser a tábua de salvação para ele no momento de prestação de contas. E aí a gente finaliza a nossa apresentação. Eu peço desculpas para aqueles que acharam essa apresentação longa, mas é de extrema necessidade que vocês tenham conhecimento de forma ampla de tudo que a regulamentação está trazendo. Procurei ser o mais detalhista possível para que vocês possam, a partir desse material, ter uma amplitude, né, do que a lei está trazendo para cada um, né, dos gestores, seja municipal, estadual, quer seja para a sociedade civil, ter a clareza de como vai se dar essa execução desses recursos. A gente sabe que ainda haverão informações que vão estar contidas em regulamentações específicas nos municípios e no estado, e que aí cada um vai precisar ter esse conhecimento e estudar a legislação que vai ser publicada em cada uma das esferas. E aí eu faço um apelo, né, para aquelas pessoas que assistiram esse vídeo até o final, para curtir a nossa página, que ainda não curtiu, para compartilhar o nosso conteúdo, para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque o nosso interesse é fazer com que a Lei Aldir Blanc seja executada em sua plenitude e que os artistas, não só de Pernambuco, mas do Brasil inteiro, possam ter acesso a esses recursos para passar esse momento tão difícil que a pandemia está impondo a cada um de nós. Então, espero ter contribuído com vocês no enriquecimento dessas informações e, em outro momento, a gente volta a falar sobre a Lei Aldir Blanc. Muito obrigado.